Então, a aula de hoje a gente vai entrar no assunto de transistores. A gente começou em diodos lá, que era um dispositivo mais simples, semicondutor. A gente deu uma passadinha por fonte de alimentação, que no fim também usa transistores, né? E agora a gente vai entrar nos transistores, que foram, assim, ó, a grande revolução e que mudou muita coisa. O fato do transistor ser tão especial é que ele permite esse controle do comportamento que ele tem entre dois terminais, que no nosso caso aqui, ele controla como o terminal C para o E se comportam, por meio de algum estímulo de menor potência aplicado no terminal B, nesse caso. Esse é o modelo didático aqui, bem didático, do tal do Transistor Man, que é como funcionaria se tu fosse fazer o papel de um transistor. Que é, tu olha para o terminal B, mede a corrente que está passando nele, tem aqui um medidor de corrente bem rústico, e tu mexe na resistência que tem entre o terminal C e E, de acordo aqui no terminal C e E, que está representado aqui por IC, passe uma corrente proporcional à corrente que tem no terminal B. Então, basicamente, o papel desse transistor Man aqui é medir a corrente de um lado, multiplicar por um fator e controlar para que dê a mesma corrente no outro. Boa noite, Alisson. Chegou aí na hora. Estamos começando a Boa aula noite. 1 minuto e 20 agora. Estamos falando sobre transistores aqui. Tudo bom, cara? Tranquilo. Tranquilo? Tá falando pro Thiago aqui, essa aqui é a aula que tem a cara da disciplina de eletrônica, porque aqui a gente começa a ver assim, ó, aplicação direta de eletrônica e isso aqui foi um negócio que revolucionou a área de eletrônica e revolucionou até o modo de vida das pessoas. Vocês vão ver mais à frente como o negócio mudou. Tava começando essa introdução e falando aqui, ó, que o papel do transistor e a grande diferença dele é que ele tem três terminais e ele controla o que circula entre o terminal C e E por meio de um pequeno estímulo no terminal da base, ou terminal B aqui. Nesse nosso caso, o transistor Man, que é a forma didática dos caras apresentarem o transistor aqui, ele olha para a corrente que tem de um lado, que é IB, multiplica por um ganho e ajusta a resistência do outro lado para que do outro lado tenha uma corrente proporcional. Esse fator de proporcionalidade é o ganho do transistor aqui. Aqui está representado por HFE. Depois a gente vai ver, a gente vai medindo uma simulação alguns valores aqui para entender o funcionamento. Mas basicamente ele consegue ajustar a resistência que tem entre C e E de acordo com o estímulo que tem na base. Então, aqui a gente já vê um papel de amplificador, né? Direto. Ele converte corrente de um lado para corrente do outro. O mais interessante, ele é razoavelmente unidirecional. O que acontece no terminal C não influencia o terminal de base. B. O estímulo todo que acontece nesse lado aqui, ele influencia do outro lado. O que acontece na base influencia o terminal C, que é coletor. O oposto não. Fundamentalmente. Então, esse negócio começou a mudar. Não é o primeiro dispositivo que faz isso. Antes de existir os transistores, existia um negócio chamado válvula. Você deve ter ouvido falar muito aí, daqui a pouco você até pegaram na mão algum dispositivo antigo, uma TV, de tubo aí, que tivesse válvulas. O amplificadorzinho gradiente A1. É de que? Som? Isso? Amplificador de som A1 valvulado. Tu já usou? Ou tem em casa? Já, já usei. Tu ligou ele e ele sai funcionando na hora? Instantâneo? Não, não. Tá aí um ponto. Eu nunca tive nenhum dispositivo com válvula. Eu já peguei uma válvula na mão, mas eu não sei de verdade como projetar um dispositivo para pôr uma válvula dentro. Porque as válvulas, basicamente, elas funcionavam baseadas num fenômeno que não é o que a gente chama de estado sólido. Ela tem ali uns componentes dentro que são aquecidos a uma alta temperatura, ela tem um gás inerte em volta que isola ela, e a partir desse fenômeno gerado por essa alta temperatura do que tem ali dentro, ela parece uma lâmpada incandescente, ela aquece um monte, ele consegue amplificar e mudar o comportamento entre condutor e não condutor dessa válvula. Inclusive, ele consegue mudar o comportamento em alta frequência, então a válvula não é um dispositivo lento. Ela consegue fazer o papel de parte eletrônica aí também. Só que aí entram dois fatores grandes aí. Chega um ponto que a válvula não pode ser diminuída de tamanho mais. Ela tem alguns fenômenos aí que chegou o tamanho de uma válvula, aproximadamente o tamanho de um dedão aí, e muito menos do que isso não se conseguiu reduzir mais. Outro ponto, ela consome uma quantidade grande de energia, porque ela tem que manter aqueles filamentos lá dentro aquecidos a uma alta temperatura. Eu não sei se não passa de 800 graus aí, mas ligou o amplificador, espera um pouquinho para a válvula esquentar, né?
Esquentou, beleza, está funcionando e segue o baile. Gasta um rio de energia aí. Por que que elas não são, então, dessa tecnologia chamada de estado sólido? Por causa desses dois fatos. Ela tem gás lá dentro para a operação dela, a isolação dela, e requer o aquecimento. Voltando aqui, o transistor, então, faz um papel parecido com o que a válvula fazia. Hoje em dia existe uma e outra aplicação que tem válvula ainda, mas o transistor consegue tomar conta de praticamente tudo. O primeiro transistor conseguiu ser construído em 1947. Mas vejam bem, tem uma coisa curiosa aqui em torno disso. Já existia a teoria por trás do funcionamento de um transistor desde em torno de 1900. Para ter uma noção, em 1926, um cara patenteou o transistor. Dispositivo eletrônico transistor, que é capaz de fazer essa função aqui, controlar a resistência ou comportamento entre dois terminais baseado na corrente ou tensão do outro. Já tinham patenteado, o cara teve a ideia e patenteou. Ele não conseguiu fabricar. Em 1947, começou a se desenvolver mais aí a tecnologia de materiais e tudo mais. Uns caras da tal da Bell Labs, laboratório a grande operadora de telefone dos Estados Unidos, que basicamente começou a instalar telefonia lá, estavam trabalhando num amplificador mais barato e mais eficiente, porque as redes telefônicas começaram a crescer muito, tinha que ter amplificador a cada tantos quilômetros nas redes, gastava um monte de energia, isso era caro, manutenção, e estavam procurando uma opção. Fazendo experimentos aí, tentando construir o tipo de transistor teorizado lá de 1926, os caras acharam um efeito parasita e virou um outro tipo de transistor no meio do caminho, durante o desenvolvimento. E esses grandes caras foram o tal do William Shockley, que tiveram o maior papel nisso, John Bradley e Walter Brittain. O William Shockley é tão conhecido que, inclusive, tem uma equação que descreve lá o comportamento do transistor que se chama equação de Shockley. Mas o interessante deles, eles começaram trabalhando nisso aí, o William Shockley caiu fora da Bell Labs logo depois e abriu uma empresa própria para começar a desenvolver esses dispositivos aí que logo começaram a se chamar transistores, porque essa função eles, vamos dizer, transmitem ou mudam a transcondutância deles baseada em outro terminal, que são muito interessantes para uma série de aplicações que a gente vai ver. O mais legal, o William fundou a empresa, contratou um grupo de pessoas lá inteligentes que conheciam um pouco de eletricidade para trabalhar com ele. Não deu muito certo, a empresa dele não foi muito longe. Mas esses caras que saíram começaram a desenvolver outras coisas na área da computação, na área de eletricidade, eletrônica. Na época a computação começou a crescer. E aquela região onde eles estavam ali, hoje em dia, isso foi a semente, hoje em dia é o tal do Vale do Silício nos Estados Unidos, que é uma região da Califórnia lá, que é uma das regiões mais ricas e que concentra grande parte das empresas de tecnologia no mundo. É um lugar muito, muito rico e muito desenvolvido à frente de tudo. Hoje em dia as empresas vão para lá procurando gente e procurando apoio de outras empresas para desenvolver os seus projetos lá. E depois disso, então, esse local é uma referência nos últimos 50 anos, basicamente, para a área de tecnologia. Eu só digo, olha só, essa foi uma das grandes invenções que impulsionou aquilo. Mas tiveram outros fatores, claro, política também, economia, por trás disso. Eu vou assistir com vocês aqui um videozinho de uns 3 minutos. De repente a gente vai comentar eles durante uns 10. Mas eu quero a participação de vocês também. Eu vou diminuir aqui a velocidade de reprodução. Esse videozinho tem o som, mas ele é legendado em português. Então eu vou tocando aqui e vou parando o vídeo com vocês. Ele fala um pouco aqui sobre o que é o transistor. O pessoal da Bell Labs lá começou desenvolvendo um dispositivo que, conforme a teoria deles lá, eles tentavam montar uma série de conexões lá entre materiais diferentes, uns cristais de germânio, silício, eles botavam agulhas de metal, que é o que vocês enxergam aqui em cima, essas agulhas chegando. E a partir de um certo momento eles viram lá que uma conexão entre dois tipos de cristais lá, se botassem umas agulhas, uma aqui, uma aqui, uma aqui, tu media uma corrente que circulava entre dois terminais, num medidor analógico, claro, né? Na época, não tinha sistema digital, tudo medidor analógico. Tu via que a tua ponteira de corrente mexia numa escala de um lado e a ponteira do outro lado, que estava ligada em outro terminal, ela mexia com um alcance muito mais longo, mas as duas eram exatamente proporcionais. Isso foi basicamente um efeito parasita que eles encontraram durante uma tentativa de construir outro dispositivo. E aí, anos mais tarde, o William Shockley, ou um outro desses aí, disse ainda publicamente que ele achou que não teria muita importância aquela invenção deles, então eles deixaram o primeiro protótipo do transistor assim mesmo. Parecia uma batedeira, um negócio enorme, feio, com um monte de fio pendurado.
Mas foi o primeiro protótipo que eles observaram esse efeito de amplificação de corrente. Olha o detalhe, só tinha os 3 terminais, o negócio funcionava a qualquer momento, não precisava esquentar nem nada, não tinha outro terminal para alimentar, nada assim. Funcionava em várias temperaturas aí. E a construção dele era super simples. Era um cristal ali. Eu vi um outro documentário, inclusive, falando que os japoneses ouviram falar sobre isso, viram a mídia publicar sobre isso. Os japoneses não tinham tecnologia nenhuma, nem entendiam o que estava acontecendo. Eles pegavam alguns cristais de silício, de germânio, e botavam assim aleatoriamente algumas agulhas ali e conseguiam prototipar uns transistores que são bastante simples de se construir, porque o próprio contato entre o metal e o cristal de germânio, de uma certa distribuição ali, ganha esse efeito e passa a funcionar como um transistor. Parece simples a construção do dispositivo, a gente vai ver. Na teoria ali ele é bem simplesinho. Mas tem um monte de tecnologia por trás para que tu consiga construir esse dispositivo, ele seja confiável, ele tenha um ganho bom, tudo mais. Aqui eles estão mostrando que enquanto a válvula tem esse tamanho aqui, quase do tamanho de um polegar aí, pode-se dizer, um transistor é uma coisinha minúscula ali, ó, pendurado na pontinha de um fio. Quase nada. Então, logo eles já perceberam que isso tinha um grande potencial de ser aplicado em um monte de coisas. Não só nos dispositivos que estavam ali, mas por ser de estado sólido, por ser uma peça só, ele também era muito mais confiável, ele podia sofrer um impacto. Ele era fácil de fabricar, não tinha uma parte de vidro, uma parte metálica, contatos, tem que botar um gás dentro. E o que a gente vai encontrar dentro de um transistor, então? Não necessariamente com essa distribuição geométrica das coisas, mas o que ele faz? Qual é o efeito que ele imita aqui dentro? Ele usa aquele fenômeno de ser um semicondutor, que uma hora você consegue tornar ele um bom condutor, outra hora um isolante, né? E o interessante é que um dos terminais controla esse comportamento, que é o grande sacada dele. Permite a passagem de corrente quando tu está excitando ele para aquele terminal, e se tu interromper aquela excitação, ele vira um isolante de novo. E um isolante muito bom. Consegue aí, tem dispositivos que suportam 2, 3 mil volts bloqueados, e no momento que tu dá o estímulo, eles conduzem como um curto-circuito quase. Uma característica muito boa. Isso abriu caminho aí, principalmente para aplicações digital, para os primeiros computadores. Esses sistemas digitais, tu só precisa ligar e desligar as coisas. Essa é uma foto do Sr. William Shockley. Então, isso tudo começou com uma descoberta de um negócio muito pequeno. Logo depois, em 1947, se conseguiu obter o primeiro dispositivo, foi se trabalhando e melhorando os processos de fabricação. Em 59, ele disse ali que ele chegou num processo de miniaturização. O que é mais interessante, olha só, consegue fabricar sobre um pequeno cristal esses dispositivos, eles são muito pequenos. Vamos pegar e vamos fabricar um monte junto, em cima da mesma superfície. E de barbado, os caras descobriram ou inventaram o circuito integrado. Esse negócio foi tão revolucionário que, olha só, tu já sai da fábrica com um circuito desenhado ali, que tem um monte de transistores e outros componentes, resistores, capacitores, tudo junto num pedacinho pequenininho de silício. Isso é muito mais barato, é muito mais confiável do que fabricar cada um dos dispositivos e alguém ir lá soldar eles depois. Então, grudado junto com o fato de ter surgido o transistor e de não depender mais de uma válvula, que é um negócio enorme para fazer as funções de amplificador, eles conseguiram integrar isso tudo e começar a fabricar então circuitos bem compactos e depois ficaram baratos, porque fabricar isso em larga escala fica barato, apesar da tecnologia por trás. Aqui é uma cena que os caras mostram, falam, e se vocês olharem bem isso aqui, é um painel de controle de uma nave espacial, de que quando se foi para a Lua, antes de se ir para a Lua, um computador na Terra ocupava o tamanho de uma sala, de um prédio e consumia um horror de energia. Concomitantemente a isso, 59, ele falou de miniaturização ali. Com 500 circuitos integrados, foram construídos 2 computadores, e esses 2 computadores couberam aí um volume um pouquinho maior de uma caixa de sapato, e eles conseguiram botar dentro de uma nave. E esses computadores serviram para guiar o módulo orbital e o módulo lunar que pousou na Lua, em 1969. Então, de 59, em que eles miniaturizaram, a 69, eles deram um salto enorme, porque um computador que ocupava uma sala inteira agora cabe numa caixa de sapato e gasta ali algumas centenas de watts de energia só, que antes precisava de quilowatts para trabalhar.
Isso mudou completamente o contexto disso aí, porque a aplicação nessa história do homem para a Lua foi só um exemplo grande de como o poder computacional serviu para uma aplicação do mundo real e modificou. São coisas que os pilotos não conseguiriam fazer em tempo real, que o computador conseguiria avaliar. E assim que se conseguiu chegar nisso aí, claro que essa tecnologia também foi para aplicações comerciais. Começaram a surgir telefones portáteis, rádios portáteis, até existiam rádios aí com válvulas, só que eles não tinham uma autonomia, a bateria deles durava muito pouco. Eles eram sensíveis, deixou cair no chão, ele pode jogar no lixo, quebrou a válvula dele. E aí se chegou a esse ponto de se fazer um computador inteiro dentro de um chip só. Porque o tal do transistor pode ser fabricado numa dimensão muito pequena. E desde os anos 70 que se fez isso aqui, e a Intel fabricou um dos primeiros processadores, que era um chip super simples. Hoje em dia custa, eu não sei se custa 5 centavos um chip que nem essa época. Mas foi se evoluindo na tecnologia, botando cada vez mais componentes dentro de um chip do mesmo tamanho. Fabrica agora milhões de chips e fica barato, cada um deles. A capacidade de fazer computadores cresceu enormemente. Hoje em dia, cada um tem um computador no bolso. E, sem dúvida nenhuma, aquele computador que voou lá, que a NASA fez em 1960 e que voou para a Lua, deve ter a capacidade de processamento que uma calculadora tem hoje em dia, que a gente tem uma calculadora de bolso aí. Deve ter uma capacidade de processamento similar àquela lá. Para a gente ter uma ideia de como se popularizou e permitiu uma série de aplicações aí que nem se imaginava antes. A história de por que foi fabricado o primeiro microchip foi porque esse cara aqui recebeu uma tarefa de fazer uma calculadora, exatamente uma calculadora de bolso para competir com as calculadoras japonesas, porque à medida que surgiu essa tecnologia, o Japão estava se recuperando após a guerra, tinha sido derrotado na guerra, tudo mais, estava com a sociedade e a economia em frangalhos aí, estava acabado. Eles começaram a investir em tecnologia e pegaram exatamente essa onda aí. Assim que surgiu essa tecnologia de transistores, os japoneses também começaram a pesquisar em cima e tentar desenvolver os próprios, desenvolver a própria tecnologia. Começaram do zero, eles faziam de forma amadora isso aí. Não conheciam nada de materiais, nada assim. Os Estados Unidos estavam muito à frente. Eles tinham sido derrotados na guerra, estavam com a economia acabada, estavam com falta de comida, inclusive. E começaram a investir junto nisso e o que aconteceu é que o Japão se concretizou como uma referência em tecnologia anos depois, entrou com tudo aí, a gente sabe que hoje em dia tem muitas marcas aí que são japonesas, uma série de componentes, computadores, eletrônicos, televisão, celular que são produzidos por japoneses ou que grande parte dos componentes são fabricados lá, pelo menos. Mas dando um passo atrás aqui, esse americano aí recebeu essa tarefa de fazer uma calculadora de bolso e que teria que botar 12 circuitos diferentes para fazer a calculadora. E aí ele disse, tá, agora, em vez de eu comprar 12 circuitos diferentes, eu vou fabricar tudo isso aqui num circuitinho pequeno e que eu possa mudar a função dele. E aí ele fez um circuito que tu podia mudar a função programando ele diferente. Aí ele fez o primeiro microprocessador programável, que foi essa primeira início da série da Intel aí, e que depois surgiu o 8086, o 286, o 386, o 486, o Pentium. Se vocês pensarem em Pentium, era para ser o 586. Pentium, então 5. Aí o Pentium 2, Pentium 3, Pentium 4, aí viria o Pentium 5. Seria Pentium já vem da palavra 5, né? Seria o 5 do 5. Aí eles mudaram para Core. Aí Core i2, i3, i7, i9 e foi evoluindo aí. Mas tudo começou num circuitinho desse tamanho, lá em 1970, em torno disso. E basicamente depois do 8086, que foi o circuito maior que eles fizeram que podia suportar um computador, todos os nossos computadores e processadores de computador hoje em dia são retrocompatíveis e conseguem executar um software que os primeiros executavam lá. Porque eles foram evoluindo a partir daquilo lá e sempre carregando a funcionalidade daquele lá junto ainda. Então, tudo que rodava no processador 286 pode rodar nos processadores de hoje, os mais modernos de um computador que a gente encontrar. Tudo isso aí, o passo principal foi desenvolver o transistor. O fato de terem descoberto isso aí. Resumindo em um fato aqui embaixo. Um rádio que em 1900 era o tamanho do móvel, hoje em dia está na palma da tua mão, tem muito mais funcionalidade e uma bateria com uma autonomia muito maior. O principal fato é o transistor lá dentro. Vamos tentar estruturar o que a gente vai ver a partir de agora na aula, olha só.
a gente vai ver duas coisas primeiro, que são dois tipos de transistores de acordo com o princípio de funcionamento deles, ok? Um deles se chama transistor de campo elétrico e outro transistor bipolar de junção. O foco da nossa disciplina, o que está na ementa, é o primeiro deles que foi descoberto e é focar nesses bipolares de junção, ok? Que é o segundo tipo. Por isso eu deixei ele para depois. A gente vai ver dois tipos e entender o funcionamento deles. Depois disso a gente vai focar no bipolar de junção, que são esses aqui que tem esses dois símbolos, as duas variantes dele, os dois tipos dele. E aí a gente vai ver três aplicações desse transistor bipolar de junção, que são três aplicações que estão aqui embaixo, aplicações do transistor. O modo liga e desliga dele, dá para operar ele só ligando e desligando. O modo em que ele mantém uma corrente constante no coletor, independente da tensão que surja ali. E o modo em que eu uso ele como um amplificador. Eu boto um pequeno sinal no terminal e vejo que ele amplifica. Literalmente, o amplificador de som está aqui, a fundamentação dele. Então, só para a gente estruturar, né? A gente vai ver duas coisas aqui, dois tipos de transistor. E em seguida, a gente vai ver três aplicações do segundo tipo, tá? Só para a gente se localizar bem. Para a gente não começar a misturar laranjas com bananas aqui. Então vamos lá. O que diferencia os dois tipos de transistores que existem, que são os transistores de efeito de campo e os transistores bipolares de junção, que são os que vêm abaixo ali, é a variável de controle que é usada. Os transistores de efeito de campo são os mais antigos, aqueles que eram teorizados em 1900 e pouquinho lá. Eles têm três terminais. Eles se chamam de uma forma diferente, porque eles têm construções diferentes, os terminais, mas todos os transistores de efeito de campo têm um terminal que se chama dreno, drain, um que se chama fonte, ou do inglês source, e o terminal de porta, ou porta de controle. Chamar de porta é estranho. Gate em inglês. Então, mesmo em material em português, vocês vão ver os terminais como D, S e G. O interessante, o terminal de controle é o G, o terminal S é em relação ao qual o G é referido, e o D é o qual ele vai controlar a corrente que passa por esse terminal. Nesses daqui seriam D em cima, S embaixo e gate aqui ao lado. Então, o que esse transistor faz? Se vocês olharem na estrutura dele do lado aqui, é curioso que ele tem aquela estrutura P e N, como se fosse um diodo também, né? Olha só, P e N, como se tivesse um diodo de cara para o outro aqui. Então, eles também são construídos dessa forma, com um tipo de material, se adiciona um pouco de impurezas para ele ficar tendendo a sobrar elétrons nele, tipo N. Aí, outra parte do material, tu vai lá e adiciona impurezas que fazem ele ficar tipo P. Aquela história de botar boro, fósforo, que a gente viu lá no início que a gente começou a falar de semicondutores. Mas se tu fizer isso da forma correta, no material, ele cria algumas propriedades especiais. Os transistores de efeito de campo, um dos subtipos JFET e outro subtipo MOSFET. Ok? O tipo JFET, eles têm esses símbolos em cima aqui. Gate, dreno, source. Se vocês observarem, quase tem uma continuidade entre os terminais aqui, né? Entre o gate e o resto. É porque, de fato, o gate não é completamente separado. Ele é como se houvesse essa junção aqui que vocês conseguem observar, um P e um N aqui. O gate, ele vai... De alguma forma, ele é ligado eletricamente naqueles terminais que vão ser atravessados pela corrente. Porque quanto maior a tensão aplicada no terminal de gate em relação ao source, maior a corrente que ele vai permitir passar pelo dreno. Talvez vocês estão olhando de lado, olhando a estrutura desse negócio, é meio estranho, mas em geral a gente vê nesse símbolo aqui, que a gente tem aqui no meio, e o que acontece? Se ajusta essa tensão aqui, para que essa corrente aqui que flui do dreno para o source aumente ou diminua. É a função dele. E esse efeito é basicamente unidirecional. Não importa se alguma coisa mudou aqui no dreno, se a tensão subiu ou desceu, o gate é que controla o negócio. Esses são os tais do JFET. E também um transistor de efeito de campo, é um subtipo. Agora eu vou dar uma roladinha para baixo aqui, só para a gente enxergar bem o tipo de baixo aqui. O segundo tipo dos de efeito de campo é chamado MOSFET. Metal Oxide Silicon Field Effect Transistor. É um transistor de efeito de campo de metal óxido de silício.
E MOSFET vocês vão ouvir falar bastante, porque basicamente hoje em dia todos os sistemas digitais são feitos com MOSFETs. E tem uma característica interessante deles. Olha a estrutura da fabricação dele. Ele tem um pedacinho aqui tipo N-, que é tipo isso aqui, né? Uma região que tende a ter elétrons sobrando. Tem um E- aqui no cantinho. Tem um E- aqui no cantinho também. Tudo essa parte de baixo aqui é tipo P. E se você olharem o gate aqui, que é aquela porta que controla que modula se vai permitir passar corrente ou não, ele é tipo uma placa de um capacitor. Ela não tem conexão elétrica com o resto. Então, ele é literalmente, parece um capacitor aqui. Essa chapa aqui está separada do resto. Não passa a corrente do gate para dentro. De nenhuma forma. Então, basicamente, o comportamento dele é... Ele bota uma tensão no gate. Uma vez que ele botou tensão, ele chama cargas aqui de baixo do P para cima. Porque se botar tensão no gate, vai surgir um campo elétrico ali, vai atrair as cargas e vai formar um pequeno espacinho aqui em cima em que a corrente consegue fluir do dreno e passar por esse canalzinho para baixo aqui. É uma camada microscópica muito pequena. Se tu botar pouca tensão, ele não acumula carga suficiente para ligar. Se tu aumentar a tensão, ele acumula mais carga aqui embaixo e permite passar mais corrente. Olhar na estrutura de novo é meio estranho, né? Então, olhando nesse símbolo aqui, é mais fácil, de repente, de se orientar. Por quê? A tensão que tu vai controlar é essa aqui, entre gate e source. Quanto maior essa tensão, melhor ele vira um condutor. Se essa tensão for zero, ele é um isolante. Ele não permite corrente nenhuma. E a corrente vai circular daqui, ó, do dreno para baixo. Então, terminal de controle, o terminal no qual a variável é controlada, vamos dizer assim, a corrente elétrica. Maior tensão no gate, dentro dos limites que ele suporta, maior a corrente elétrica. E existem dispositivos desse tipo em que você aciona ele aqui com 4 ou 5 volts, entre o gate e o source, e você consegue controlar centenas de amperes, ou então um dispositivo que é capaz de bloquear altas tensões consegue bloquear 2, 3 mil volts. Então no dreno pode ter 3 mil volts, ele suporta e não entra em condução. Você bota 5 volts aqui embaixo, ele entra em condução e vira um bom condutor. Então ele tem casos extremos aí que você consegue trabalhar. Para ter uma ideia, é um dispositivo similar a esse, que é usado hoje em dia em inversores, em carregador de carro elétrico, inversor de carro elétrico, motor, coisa assim. Quase todos os tipos daquelas fontes comutadas que a gente viu, aqueles conversores que chaveiam em alta frequência, aula passada, fontes de alimentação, estão implementados com esse tipo de dispositivo. Porque uma vez que você botou uma carga no gate, ele é como se fosse um capacitor, né? Você botou carga no gate, não gasta mais energia no gate. Ele botou aquela carga, beleza, deixa aquela carga ali, tu não gasta mais nenhuma energia, ele vai continuar conduzindo o resto da vida. Só se você for lá e remover essa carga e zerar a tensão, aí ele desliga. Mas essa característica é muito interessante. Bota uma carga, bota uma tensão. Então esses dois dispositivos são controlados por tensão. Transistores de efeito de campo elétrico. Então. E esses são os símbolos típicos aqui de baixo. Desculpe, Thiago? Alisson. Do source pro gate ali, então é como se fosse uma chavezinha que permite a passagem da corrente do dreno? Isso aí. Vamos dizer, entre o gate e o source é como se fosse o terminal onde tu mexe a chave, né? E o dreno e o source são os terminais de potência onde passa a corrente. Isso aí. Ah, entendi. Beleza. É isso aí. Então, tu vai olhar sempre a tensão entre gate e source e vai controlar ela, vai mexer nela. E do dreno pro source que vai circular a corrente de fato, que vai fazer ele atuar. Em alguns dispositivos você pode encontrar isso aqui, ó, que tem um terminal a mais de B ou body, corpo. Mas basicamente ele é toda essa parte de P aqui de baixo que tem. E na prática ela é ligada sempre junto no source. Então a gente vai comprar um transistor e isso tem 3 terminais. Porque o corpo que está aqui embaixo ele já está ligado no source internamente, não tem por que separar. Então na prática a gente encontra o transistor tem 3 terminais. Dreno e source e o gate que é o terminal de controle. O que eu chamo a atenção é que, olha só, sabe esse fato de que ele não tem conexão elétrica? Olha só, ele é uma chapa, tipo um capacitor separado mesmo. Está representado no símbolo, olha só. O transistor tipo MOSFET,
o símbolo tem uma interrupção aqui, ó, mostrando que o gate não toca no dreno nem no source. Ó, ele tem uma separaçãozinha, então é fácil identificar. Tem essa separaçãozinha, é tipo MOSFET, de cara, não tem dúvida nenhuma. O JFET ainda pode ter essa conexão junto e parece um símbolo no diodo, né? Quase um diodo aqui, ó. Parece um diodo, só falta uma barrinha aqui, ó. Mas é similar o comportamento daquele terminal. Mas esses dois aqui a gente aplica uma tensão e ele opera. Beleza. Ele transforma tensão em corrente, na verdade, né? Maior tensão, maior corrente que ele permite passar. Não que seja proporcional, ele é meio não linear, é uma coisa assim. Mas é legal a gente entender o que eles são. Tem um fato interessante em relação a isso aqui, é que eles são sensíveis à descarga estática, esses dispositivos. Se você tiver com uma carga estática qualquer, ou você for manipular ele com uma ferramenta que está com uma carga estática, literalmente aquilo que a gente desce do carro um dia de frio e seco, a gente toma um choque, né? A gente pode estar com alguns centenas de volts carregado ali. Fricção entre a carcaça do carro e o ar, joga uns elétrons para um lado e outros para o outro e carrega o carro com um potencial. Se a gente botar o dedo e tocar num gate, o gate é sensível, ele suporta talvez 5, 10, 15 volts. Mas se tu tocar nele e tiver uma diferença de potencial por source de 50 volts, queima o dispositivo na hora. Eles são sensíveis, de verdade. Por isso quem lida às vezes com peça de computador, coisa assim, tende a tomar cuidado, pegar as placas pelas bordas, ou então usa uma pulseira antistática que ajuda a descarregar a tua carga estática. Principalmente por causa disso, porque o gate se comporta como um capacitor. Se tu botar uma tensão ali, ele vai carregar que nem um capacitor, com tensão também. Vai ter durante um período curtinho ali uma corrente que vai fluir para carregar ele. E aí ele vai aqui embaixo. Essas dimensões aqui são dezenas de nanômetros, é muito pequena, bem pequenininho. Se tu carregar com 50 volts, ele queima. E aí, uma vez que rompeu aqui e gerou uma descarga, passou a isolação que ele tinha, passou, ele estraga e foi. Pode jogar no lixo. Mas mesmo assim, mesmo com essa preocupação que tenha, é um dispositivo muito usado e toma conta de tudo aí. Graças a ele, a gente tem computadores que cabem no bolso e que a gente consegue levar nas costas. Se não fosse os MOSFETs, provavelmente nossos computadores tinham trancado nos computadores de mesa. Nem sei se eles teriam chegado no nível de desempenho que a gente tem até hoje. Segundo tipo de transistor, que é o clássico, o descoberto em 1947. Transistor bipolar de junção. O efeito que o transistor bipolar de junção opera é baseado numa amplificação decorrente. O que significa? Tu não bota uma tensão no terminal de controle, tu bota uma corrente. Se a gente olhar e comparar os símbolos deles, aqui são dois tipos de símbolos de transistor bipolar. A gente vai ver hoje o que é o transistor bipolar desse tipo aqui, ó. Que a gente vai ver logo adiante que se chama NPN, por algum motivo. Mas se a gente olhar em analogia com o símbolo anterior, olha lá em cima, com esses aqui, botar um do lado do outro aqui. Esse aqui controla um sinal de potência que flui entre dreno e source. Esse de baixo controla um sinal que flui entre coletor e emissor, entre C e E. O sinal de controle é o gate, o sinal de controle é a base aqui. Então eles são similares, só tem nomes diferentes porque tem. A gente vai dar uma olhadinha o que são esses nomes aqui. Então, a lógica por trás do símbolo é a mesma. Um terminal de controle e dois terminais que recebem realmente o sinal de potência que vai ser controlado. Os terminais se chamam aqui, então, coletor, que fica em cima. Nesse caso, esse dispositivo que a gente vai olhar é onde entra a corrente. Emissor, que fica embaixo, no símbolo, né? E base, terminal de controle aqui no meio. O interessante é, entra uma corrente pelo terminal de base e entra uma corrente pelo terminal de coletor. Quanto maior a corrente que entrar no terminal de base, maior a corrente que ele vai permitir passar pelo terminal coletor. Tá aí o fator de ganho dele, corrente para corrente. Então o ganho dele é uma unidade, não existe unidade, é corrente por corrente. Tantas vezes amplifica, quer dizer que se eu botar uma corrente de 1 mA vai sair 100 mA, o ganho é 100. É um fenômeno simples assim de explicar, né? Amplificador de corrente naturalmente já. Estamos falando de transistores bipolares de junção. Tem um detalhe aqui. Esse transistor não sofre daquele mal da estática, porque não é um terminal isolado, esse terminal de base. Ele tem uma junção que se comporta como um diodo aqui embaixo.
Se você pegar um multímetro e medir base para emissor, é um diodo. Ele mede lá 0,7 volts. É exatamente um diodo, então tem conexão elétrica, interfere. Ainda assim, o efeito sempre vem de base para o coletor, não o contrário. Não importa o que acontece com o coletor, não mexe na base. A base é que influencia do outro lado. Como é que eu estou justificando para vocês que isso acontece? Esse dispositivo se chama transistor tipo NPN, exatamente porque ele é formado por uma camada dopada tipo N, uma tipo P no meio, que é bem estreitinha, e uma tipo N embaixo. O coletor é N, a base é P e o emissor é N também. Nós estamos olhando só por de cima, né? Por enquanto. Tipo NPN, essa sequência. A gente vai em vários momentos aqui falar sobre isso aqui agora. A gente acabou de falar sobre a corrente que flui no terminal de coletor e a corrente que flui na base, né? Então, IB e IC. Ou IC e IB, respectivamente. Só para a gente ter uma nomenclatura. E depois vai nos interessar também falar sobre a tensão que surge no terminal de base, que vocês vão ver que é trivial, é bem simples de entender, e a tensão que surge no terminal do coletor. As duas são medidas em relação ao terminal de emissor. Olha só, são 4 variáveis. 2 correntes e 2 tensões. As 2 correntes são relacionadas por um determinado ganho, que ele amplifica IB para IC. As 2 tensões a gente vai ver 2 características separadas, tá? Mas elas se comportam de formas diferentes e têm efeitos completamente diversos aqui. Mas o interessante para nós é, elementarmente, a gente vai mexer na corrente da base e vai ver ele controlar a corrente de coletor. Isso aqui vai mudar completamente o mundo. Literalmente, vai mudar o mundo, tudo que se consegue fazer com esse negócio. Próximas aulas a gente aborda esse outro tipo NPN, que uma vez que vocês entenderam o primeiro, o segundo vem de carona. Se a gente olhar só para aquelas camadas lá, negativa, positiva e negativa, é como se existissem 2 diodos ligados assim. Vocês lembram lá quando a gente falou de ponte retificadora, ponte completa? Um dos braços da ponte retificadora era 2 diodos assim, né? Um de costas pro outro. E lembra que eu falei sobre o que acontece com esse braço da ponte retificadora se eu aplicar qualquer tensão daqui para cá? Com 2 diodos dessa forma? Tipo, isso aqui conduz ou não conduz? Esse braço aqui? Não conduz. Não conduz, né? Porque um deles está bloqueando o tempo todo, né? O que acontece na história aqui é que na nossa ponte retificadora a gente não tinha esse sinal de controle aqui no meio e 2 diodos não são exatamente a mesma coisa que botar essas junções coladas uma na outra. A característica de construção é que aqui no meio essa camada P é bem pequena. E se eu for essa camada P é ligada no terminal de base. Se eu permitir que entre um pouquinho de carga elétrica aqui e mexer nessa camada P, ela vai meio que perdendo a característica dela. E deixa de ter 2 diodos reversamente e permite que passe a corrente. Então, entre eles. E no momento de retirar esse estímulo B, volta a ter 2 junções polarizadas nessa condição aí. E volta a isolar. Então, o principal é esse de cima aqui, ó. Que ele volta a se comportar como um diodo que realmente bloqueia, reversamente. No caso, aqui em cima está o diodo é o C e aqui está o E. Coletor em cima e emissor embaixo. Então, à medida que eu dou uma pequena correntezinha para circular entre base e emissor, ele permite muito mais corrente circular entre coletor e emissor aqui nos 2 caminhos. Mas basicamente é uma evolução do diodo. Completamente outro caminho, né? Tem completamente outro comportamento e aplicação bem diferente. Com que cara vocês vão encontrar esses transistores por aí? Eu acabei de falar que era um dispositivo de 3 terminais. A primeira foto que eu boto tem 2 terminais e aí me quebra, né? E aí, Thiago, me diz aí, o transistor só tem 2 terminais na minha foto aqui, o que eu faço O agora? terceiro é a carcaça. Perfeito. A carcaça é usada como um dos terminais. Eu não me prestei a ir lá e olhar qual dos terminais é a carcaça aqui, mas a carcaça é um dos terminais, então tu pode parafusar ela ali, ela vai ter conectividade elétrica também, e os outros 2 estão aqui. Eu tenho quase certeza que a base, que recebe uma menor corrente, é um desses 2 terminais aqui. Mas vocês também vão encontrar encapsulamentos tipo TO92, que é o transistor pequenininho, típico aí em circuitinho eletrônico pequeno. O TO220, que vocês encontram, inclusive naqueles reguladores de tensão lá da aula anterior. Muitos deles têm essa cara aqui, né? TO220, que é um dispositivo um pouquinho maior, tem ali quase 1 polegada, o corpo dele deve ter 10 milímetros de altura mais ou menos, pode ser parafusado no dissipador. Também encontra com essa cara, 3 terminais,
Vocês encontram com esse minúsculo aqui, ó. Se não me engano, isso aqui se chama SOT23. Que pra ter uma ideia, isso aqui tem 3 milímetros de largura. Mas não importa, para pequenas correntes, tu pode usar um transistor pequeno também. Existem transistores desse tamanho, baratíssimo. Você também encontra uns parrudões aqui, que devem ter 1 polegada de largura, mais ou menos. Consegue parafusar ele num dissipador de alumínio aí. Terminais bem parrudos para processar correntes maiores aí. Existe toda a gama de faixas de tensão e corrente que esses caras suportam, né? Pode ser que vocês encontrem também encapsulamentos até maiores, mas tem um motivo. Hoje em dia não se usam mais transistores bipolares de junção para altíssimas potências. Talvez para processar kilowatt, alguma coisa assim, ainda se usa isso aqui. Depois disso surgem outras tecnologias, tipo MOSFETs, por exemplo, ou misto entre eles lá. Esse misto se chama IGBT. Mas outro assunto, vamos ficar presos nos nossos transistores bipolares de junção por enquanto. Essa é mais ou menos a cara deles, então. Mantive aquela ilustração do início ali, porque é interessante a gente fixar bem ela na cabeça. Eu vou abrir aqui o simulador agora e a gente vai olhar, principalmente focando nisso aqui. A gente vai botar uma tensão constante praticamente no coletor, aqui em cima, e vai observar só o que acontece no terminal de base aqui embaixo, para a gente entender mais ou menos o princípio de operação dele. O ganho que a gente vai ver, os ganhos típicos que a gente encontra, que a gente vai olhar para a corrente da base e da corrente no coletor. Eles podem ser aí tipicamente na faixa de 20, 30 para dispositivos de alta potência ou 200, 500 até para dispositivos de baixa potência. Quanto menor a potência, maior o ganho. Mas a gente não confia muito nessa informação de ganho porque o ganho varia com a temperatura, varia entre várias unidades do mesmo dispositivo, varia também. Varia até com o dia da semana deve variar, porque o ganho não é um parâmetro confiável nesse transistor. Mas a gente sabe que ele fica aí na faixa de 100, 200, 300, se o fabricante nos atribuir isso aí. O basicão de estrutura para a gente ligar esse transistor está aqui nesse esquema elétrico que a gente vai abrir logo em seguida no simulador. Eu escolhi um transistor BC547, um transistor de sinal, baratinho que a gente encontra por aí. Pode ser usado em sistema digital, analógico, amplificadorzinho simples aí. Que cara que ele tem? Um deles é o TO92, que é um encapsulamentozinho pequenininho, coletor emitor de base. Se eu der um pulinho para baixo aqui tem inclusive a identificação que eles são. Esse transistor aqui, por coincidência, a base é o pino do meio. Isso não é regra. Então não vamos assumir isso aí sempre. Mas esse aqui, por coincidência, a base é um lado, o coletor e o emissor do outro. Tá, e se eu não souber o que é o coletor e o que é emissor, o que acontece? Eu conheço a estrutura dele, ela é igual, para um lado e para o outro, né? Aqui eu nem tenho nessa ilustração que é coletor e emissor, porque ENP de um lado e para o outro é igual. Ele também vai funcionar se eu usar ele ao contrário. Se eu não souber o que é coletor e o que é emissor e inverter ele. Mas ele não vai ter o desempenho nominal dele, pode ter uma pequena diferença. Então, se a gente for precisar ver isso aqui, vamos botar na orientação certa o negócio. Se eu pegar dois transistores diferentes, de modelos diferentes, com o mesmo encapsulamento, eu posso trocar eles um pelo outro? Uma grande limitação é, além de eles terem desempenhos de ganhos diferentes, e às vezes um ser mais rápido que o outro, muitas vezes, ainda que o encapsulamento é o mesmo, a sequência de pinos troca. Pode ser que a base esteja numa ponta, o coletor esteja no meio e o emissor no outra. Pode mudar, então não vamos de cara olhar para ele e dizer, ó, pode trocar. Olhar a sequência de pinos. O nosso negócio, nosso objetivo aqui. Para acionar o controle desse transistor que está aqui embaixo, BC547, a gente vai botar um pequeno sinalzinho de tensão aqui, ligado na base por um resistor, no meio do caminho. A gente vai observar como é que a base se comporta no primeiro momento. Rodando nossa simulação aqui, eu vou dividir a tela. E primeiro eu vou pegar duas tensões e mostrar para vocês as tensões aqui. Esse sinal que eu botei aqui, pra gente ver como é que funciona, eu comecei com o sinal em 0 volts, ele sobe até 1 volt e para ali, né? É um estímulo simples, só pra gente ver o que acontece, quando é que ele liga. Olha só, em 0 volt ele não liga. Eu tenho que subir até alguma coisa para ele ligar. Eu vou mostrar aqui embaixo para vocês, no gráfico de baixo, qual a corrente que entra no terminal de base, pode ser? Aqui, ó. Porque afinal, o que controla ele é a base.
Já começou a surgir uma curvinha estranha aí que não era o que a gente queria ver. Mas vamos poder simplificar esse comportamento. Se nós pararmos por olhar isso aqui, basicamente a corrente dele é quase zero aqui embaixo, menos de 3 microamperes, até uma tensão em torno disso aqui, ó. Dependendo do gosto do freguês, eu posso dizer que fica aqui entre 0.6 e 0.7, por aqui mais ou menos. Depois que a tensão passou desse valor, aí começa a crescer corrente, né? Começa a realmente ter corrente. Isso aqui é um comportamento do diodo. Esse deu 0,6 do 0,7 volts, ele liga e permite conduzir, né? E por que ela é tão retinha? Uma vez que ligou, ela fica super retinha, né? Olha só, bem retinha. No momento que ela ligou, quanto mais crescer a tensão, o que limita é o resistor que está aqui. E a gente pode fazer contas com isso aí, inclusive. Eu vou mostrar para vocês uma coisa, vou adicionar um sinal aqui em cima. Vejam bem. Eu vou botar agora a tensão que tem no terminal base, ok? Olha só. Primeiro, sobe a tensão do sinal e sobe da base, não tem corrente nenhuma. Então, a lei de Ohm aplicada em cima desse resistor aqui, ó, tensão, resistência vezes corrente. Acho que vou ter que botar uma imagem para me puxar a lei de Ohm toda hora, porque eu tenho que escrever ela 10 vezes por aula. Mas, se não tem corrente, a diferença de tensão é zero. Então, V sinal e V base ficam exatamente idênticos, até que assim. 0,6, quase 0,7. Né? Momento que passou a tensão do diodo, ligou. Começa a circular corrente entre sinal, entra no terminal de base e sai em terminal do emissor. Uma pequena corrente. Microamperes, mas é suficiente, porque a gente está amplificando ela. Aqui. Essa rampa aqui não depende praticamente do comportamento do transistor, depende só do resistor que tem ali. Porque sinal segue subindo e a tensão da base praticamente estabilizou. Ela chegou em praticamente 0,7 volts aqui, ó, e ficou. Beleza? Quase constante a partir daquele momento. Então, toda vez que a gente for usar um transistor ou analisar ele, a gente só vai dizer assim, a tensão da base é 0,7. A tensão da base é 0,65, a tensão da base é isso. E não muda. A gente não precisa saber o detalhe da curva. A gente só diz, é aproximadamente 0,7. Pronto. Analisa o resto do circuito considerando que é 0,7 ali. Se a gente parar lá no canto de cima aqui, ó, analisar exatamente esse ponto de operação aqui. Bem lá em cima e bem aqui em cima. Quando o V sinal chegou em 1 volt. Aqui tem 1 volt, mais 1 volt. É como se eu tivesse uma fonte DC só naquele ponto de operação lá em cima. Nesse instante aqui. Uma fonte de 1 volt aplicada aqui. É o nosso sinal. Um resistor de 10 kΩ, que está aqui. 10K. E entre base e emissor é um diodo, é 0,7 volts. Como se tivesse uma fonte de 0,7 volts aqui. Fechou o circuito. Esse é o circuito que você tem que analisar. Então, craque em circuitos já, né? Lei das malhas, de nós, isso aí deve estar sonhando com isso já. Ou tendo pesadelos, possivelmente. Mas isso aqui, quando o cara pega isso no sangue, vê que não é tão bruxo assim. Lei das malhas de Kirchhoff aqui. Analisa essa malha aqui, ó. Nessa sequência. Fonte de 1 volt. Entrou pelo terminal negativo. Menos 1 volt. Eu vou só rabiscar aqui do lado, depois eu boto no bloco de notas. Menos 1 volt. Chega no resistor. No resistor é lei de Ohm. A tensão que tem nele é a resistência vezes a corrente que está circulando. Eu não sei qual corrente está circulando. Mas é 10K vezes a corrente. Mais 10K vezes a corrente. Vezes a corrente. Mais, seguindo a malha, entrou na fonte de 0,7. Mais 0,7 volts. Fechou a malha. Tudo isso aqui dá igual a zero. Menos 1 volt, mais 10K vezes a corrente, mais 0,7 volts. Se eu for operar isso aqui agora e simplificar para descobrir qual é a corrente que está circulando, né? Primeira coisa, menos 1 volt mais 0,7. Menos 1 mais 0,7 sobra menos 0,3, né?
Se eu passar para o outro lado da igualdade, o menos 0,3 fica mais 0,3. Então, no próximo passo que eu vou solucionar aqui, seria corrente vezes 10K é mais 0,3. Eu vou abrir o bloco de notas para botar aqui, porque riscar a tela já ficou feio aqui demais. Então, basicamente, o passo que a gente está solucionando é 10K, que veio do 10 kΩ, vezes corrente, é igual a 0,3 volts. Isolei a corrente, I é igual a 0,3 por 10K. Ou 10 vezes 10 na 3. Na 3. Corrente é 0,3 dividido por 0,12 10 mili, 0,01. Isso aqui é a mesma coisa que multiplicar por 100. Não. Desculpe, faltou. 10, 1, 2, 3. Isso, por 10 mil, né? 0,3 desloca 1, 0, desloca 2, desloca 3, desloca 4. 0,1, 2, 3, 4, 3 amperes. Isso aqui dá, multiplicar por 1000, 0, tira 3 zeros, 0,3 miliamperes, ou deslocar mais 3 e botar em microamperes. 30 microamperes. Fui deslocando mais casas e trocando a unidade, né? Então, naquele ponto lá de cima, a corrente é limitada por esse resistor. Quanto maior o resistor, menos corrente vai ter. E se a gente pegar e observar exatamente naquele ponto de operação ali, a corrente que está circulando, valeu uma boa aproximação. A gente aproximou para o valor aproximado que tinha lá, 30,6 microamperes. Naquele ponto que a gente está medindo aqui em cima. Então, naquele momento, à medida que aumentar mais a tensão do sinal, a corrente aumenta proporcionalmente, de acordo com esse resistor. Se o resistor for menor, ela vai subir mais, a corrente na base. Se o resistor for menor, ela vai subir menos. Mas o primeiro passo tem que exceder aquele 0,7. Okay? Exceder o 0,7, o negócio fica linear, fica bonitinho. E agora, preciso provar para vocês que esse negócio realmente amplifica. Eu não vou me importar mais com o que veio de tensão aqui em cima, ok? Vou tirar esses sinais daqui. E vou puxar para cima só a corrente que tem na base e botar aqui embaixo a corrente que tem no coletor. Para isso eu venho aqui em cima e clico no terminal do coletor. E vamos ver o que aparece aqui. A parte de agora, o que a gente vai fazer? A gente vai medir várias correntes olhando assim. A gente olha a corrente lá em cima, na curva de cima, para ver a corrente da base, né? Que é o sinal de controle, na faixa dos microamperes. E a gente olha no mesmo tempo qual a corrente que tem no terminal de baixo aqui, que é a que tem no coletor. Por quê? A corrente do coletor tem que ser a corrente da base amplificada. Então vamos pegar alguns pontos aqui no meio e vamos fazer o cálculo do ganho dele. Eu peguei lá em cima, eu vou tirar um cursor fora aqui, só pegar um cursor. O que eu faço? Eu boto o cursor no sinal base e vou parar aqui em torno de quê? Em torno de, vamos dizer, 5 microamperes, né? Uma corrente muito baixa. 5 microamperes, mais ou menos. Ponto 1. Corrente da base é 5 microamperes. 5 microamperes. A corrente no coletor, nesse momento, eu só vou clicar no sinal de baixo, porque o cursor passa para o sinal de baixo no mesmo tempo, né? Sem mudar o tempo. O de baixo está em 2,41 miliamperes. No mesmo instante, né? Então, naquele instante que estava 5 micro em cima, está 2,35 mili aqui embaixo. Só para botar tudo na mesma unidade, né? Se um está em 5 micro, mais ou menos, vamos ver uma deslocadinha aqui, 5,16, 5,03. Bem juntinho. O de baixo eu vou tentar botar ele exatamente no mesmo tempo, né? 2,41 miliamperes. Eu vou botar em microamperes direto para facilitar o cálculo, né? Então é 2.417 microamperes naquele mesmo instante, no coletor. Qual o ganho que tem nesse momento, então? É IC dividido por IB. Já que IC é maior, o ganho é sempre maior que 1, né? Vou pegar aqui e calcular esse ganho, então.
Nesse momento, o ganho é 2.417 por 5 micro. 483. Então, 483 vezes o ganho. Qualquer sinal que eu botar de corrente, amplifica por 483 vezes. Vamos pegar um outro tempo aqui, que na verdade vai dar uma outra corrente de base. Vamos pegar em torno de 10 micro agora, pegar um valor mais redondo. 10.1, vou dar um zoom aqui para pegar mais preciso, 10.17, 10, quase redondo. Vou botar o outro de baixo no mesmo tempo, na curva de baixo, para poder ver os dois valores que dão naquele mesmo instante. Ok. Ponto 2. Corrente de base tá 10 microampere, redondinho. Corrente de coletor, naquele mesmo instante, é 4.744 miliamperes. Passando direto para micro, né? 4.744 microamperes. Ganho e coletor, dividido pela corrente de base. Agora ficou fácil de dividir, né? Só deslocar uma vírgula aí. 474,4 ganho. Não tem unidade o ganho, porque eu dividi corrente por corrente, corta a unidade fora. Viram que só de deslocar um pouquinho na faixa de operação, o ganho já caiu, né? Um pouco. Vamos pegar um terceiro ponto um pouco mais afastado aqui agora. Vamos ver lá, pegar um mais longe lá na curva, lá em cima. Vamos dizer quase 30 microamperes lá no limite de cima. 29 alguma coisa. Dá um zoom aqui para tentar acertar mais ou menos um 30 lá. 29, 4, 7, 8, 30. 30 microamperes, mais preciso. No mesmo tempo, parar o cursor aqui em cima. No mesmo tempo. Ponto 3. Corrente de base, tem só 30 microamperes. Corrente de coletor, 13.25 mili. 13.25 mili. Vamos botar em micro direto. 13.258 microamperes. Ganho entre esses caras aqui. Vou ter que pegar a calculadora, né? Esse aqui ficou meio quebrado para mim. 13.258 por 30. 441 ficou o ganho nesse caso. Lembra que eu falei que o ganho em valor absoluto não é um negócio que dá para confiar muito, né? Tá aqui um argumento. O ganho não é estável nem ao longo da própria faixa dele, né? Pensa agora em botar a temperatura. Variou a temperatura, variou o ganho do negócio também. Não se preocupem, isso aí na prática as coisas se ajustam. Existem técnicas de fazer circuitos em que fique menos dependente do ganho dos transistores, mas que dependam só do valor da resistência que tem. Existem técnicas de se livrar disso aí. Não é o maior problema, mas vejam bem, só nessa faixa aí já variou de 480 para 440 o ganho. Mas tá bom, ainda assim, é um baita do negócio, é uma funcionalidade fantástica isso aqui, já nesse ponto. Mas vamos olhar outra coisa. Segundo momento de analisar esse negócio, né? Vou limpar essas formas de onda aqui. Ou melhor, vou deixar essa mesma forma de onda, eu quero ver as relações de tensões, só que eu quero fazer uma coisa. Lembra que esse resistor de base controlava quanto aumenta a corrente na base, né? Então eu vou diminuir o resistor de base e vou botar o valor original que estava lá, 1K. Não sei se o Thiago está mexendo ali, fazendo o circuito também. Botar aqui, botar 1K nesse resistor. E rodamos de novo a análise, tá? Simulamos de novo. Beleza? Agora, se a gente for olhar, a corrente de base cresceu bem mais. Que é interessante para nós, né? Corrente de base que ia até 30 micro. A gente mediu no limite dela. E 30 micro está aqui agora. 30 micro. Então tá bem no joelhinho, ela cresceu bem mais. Chegou lá a quase 250 micro. Um pouquinho mais de 250. Quer dizer, quase 10 vezes aumentou a corrente da base, né? Afinal, nós diminuímos 10 vezes o resistor, aumentou quase 10 vezes. Dá para levar no caminho, né? Mas vamos ver a parte interessante. Vocês concordam comigo se eu for olhando aqui ponto a ponto de novo? Provavelmente vai ter uma proporção, né? Olha só, a corrente de base está crescendo em cima, a corrente de coletor está crescendo embaixo, em verde lá. Está indo mais ou menos. A corrente de base segue crescendo, segue crescendo. O que está acontecendo com a corrente de coletor aqui embaixo? Parou de crescer. Ai, meu Deus. O negócio parou de funcionar. O que está acontecendo com esse circuito?
Se eu fosse ver isso aqui na prática, eu estaria observando um sinal que está distorcendo. Olha só, se eu tivesse um sinal bonitinho, chega num valor e ele está cortando. Não era o que eu queria. Se eu fosse olhar isso aqui na prática, vamos dizer, o nosso amplificador de som, estou amplificando um sinal assim, de áudio, ele está crescendo, chega num ponto ele para de crescer. Aí ele volta a baixar, chega um ponto, para de crescer. Que é basicamente o que ele faz, ó, cresce o sinal de entrada da base e não cresce mais o sinal da saída, a partir de um certo valor. E aí eu pergunto para vocês, e agora? O que está acontecendo com esse negócio? O que pode estar acontecendo aqui? Eu disse que na teoria ele funciona assim, né? Passa mais corrente da base, passa mais corrente do coletor. O que pode estar acontecendo nesse negócio? O que a gente não analisou até agora aqui nesse negócio? A gente já viu que tensão VBE, base emissor, é em torno de 0,7 volt e ficou. A gente viu que dentro de uma faixa funcionou muito bem esse negócio de corrente de base aumenta, corrente de coletor aumenta, razoavelmente proporcional. Passou do 0,7, né? Aqui embaixo, na base emissor? É. Vamos ver a teoria. Eu vou botar um outro aqui e vamos olhar quando chegou. Corrente da tensão da base, né? Tu quer olhar? Ó, não, ela chegou em 0,7 e cravou lá, ó. Ficou em 0,7 mais ou menos. Até dou um zoom aqui, ó. Ela chegou e ficou, não cresceu mais muito. Praticamente suave aí, ó. Variou milivolts aqui, vamos dizer. Um pouquinho aqui. Variou 50 milivolts, mas eu digo que isso aí não é um problema. Ele tá funcionando como diodo ainda. Tem um comportamento que parece um diodo, assim, que vai crescendo devagarzinho, né? Atenção. Não é esse o problema, de fato, nela aqui. Tem uma variável que a gente falou no início e disse, ó, isso vai voltar. Esse vai ser o nosso calcanhar de Aquiles. Se a gente estava olhando aqui, a gente olhou o comportamento da corrente de base de coletor, a gente viu o VBE. A gente não viu o que acontece em relação à tensão do coletor. A tensão do coletor até agora era transparente para nós nem olhamos o que ela fazia, o que acontecia. Então, o nosso negócio agora é olhar o que acontece com essa tensão do coletor. O que ela influencia no nosso funcionamento. Eu vou olhar aqui agora de volta e eu vou tirar a tensão de base, então, e vamos organizar mais ou menos, olha só. Eu vou botar corrente de base aqui, corrente no coletor. Base é o que controla, corrente do coletor é a variável controlada, né? Eu vou botar tensão no coletor agora. Meu Deus, agora uma curva vai para cima, uma vai para baixo, uma segue, outra para. O que está acontecendo nesse negócio? Vamos fatiar esse negócio em partes aqui. No início, tensão do coletor era 5 volts, que é a tensão de alimentação. Naquele momento, não tinha corrente na base, era zero. Não tinha aqui a corrente na base, não tinha corrente no coletor também, no mesmo instante. É como se tivesse o circuito aberto. O nosso querido Ohm, nossa lei de Ohm, segue valendo sempre no resistor. Tensão, resistência, corrente. O tempo todo é válido. Mas nesse caso específico, não tem corrente passando no coletor. Então, não tem corrente passando no resistor, né? Não teria de onde essa corrente surgir. Toda corrente que passa no coletor passou por esse resistor antes. Nesse resistor, a corrente é zero. Significa que a diferença de tensão entre os terminais desse resistor também é zero. Então, 0 volts aqui. Faça análise de malha, considerando essa malha externa aqui, que entra aqui e passa por aqui, nessa fonte. 5 volts menos 0 é a tensão do coletor, que surge no coletor. Nesse caso aqui, ele quer dizer, tensão do coletor é a mesma tensão da alimentação, porque tem uma queda de tensão de 0 aqui. Não tem corrente circulando. Que é o primeiro caso, de fato. Tem 5 volts no coletor, 5 volts na alimentação. Isso é justificado porque não tem corrente passando pelo coletor. Então, não tem corrente por esse resistor. O que acontece no meio do caminho agora? Vou pegar um ponto qualquer aqui, vamos ver um ponto que dá uma corrente redondinha. 30 mA aqui, vamos dizer nesse ponto aqui. 30 mA, dividido por 470, mais ou menos, dá alguns micro lá. Não é essa relação que nos importa, a gente já viu que funciona, né? A relação entre corrente de base e corrente de coletor funciona muito bem. Mas o que a tensão do coletor influencia? Tensão do coletor nesse momento, olha, deu redondinho também.
é em torno de 2 volts. Como é que eu sei que ela é 2 volts? Como é que eu confirmo isso aqui? A lei de Ohm segue funcionando. Resistor R1, 100 ohms. Quanto corrente está passando pelo coletor? 30 miliamperes. 30 mili é a mesma corrente que está passando pelo resistor. Também é os mesmos 30 mili. Essa corrente não surge, não desaparece. Ela circula pelo circuito. Ela é a mesma corrente que sai da alimentação, a mesma que passa por resistor. 30 miliamperes. Mas, de fato, qual é o efeito se a gente aplicar a lei de Ohm nesse resistor R1 aqui agora, então? Eu vou limpar aqui para mostrar. Tem 5 volts do lado de cá. É uma fonte com terminal positivo, 5 volts. Ligado aqui. O resistor é percorrido por 30 miliamperes no ponto que a gente marcou. Eu vou remarcar ele no gráfico aqui. É percorrido por 30 miliamperes. Lei de Ohm nesse resistor. Tensão no resistor é a resistência vezes a corrente. Vezes a corrente. Nesse caso, a resistência é 100 ohms e a corrente é 30 miliamperes. Alguém faz de cabeça aí 100 ohms vezes 30 miliamperes? (100 vezes 0,03). Multiplicar por 100 é deslocar a vírgula para a direita, aqui, ó. Desloquei a vírgula uma casa, 2 casas. Isso aqui vai dar igual a 3 volts. Como é que fica a polaridade desses 3 volts? Entra a corrente em cima, o positivo fica em cima. E o negativo fica embaixo. Então, 3 volts aqui. Olha ver se não fecha a conta agora, olha só. Mais 5 volts aqui. 3 volts em série, com mais 2 em série que sobra no coletor. Desculpe, mais e menos aqui, 2 volts. 3 mais 2 dá o 5 que está do outro lado. Fecha a lei das malhas, fecha nessa malha externa aqui. 5 é 3 mais 2. Então, sobrou 2 volts para o coletor, né? Entre coletor e emissor. Nesse ponto do meio que a gente está aqui. E fecha com o cálculo, ó. Tá, 2 volts. Não é milagre, é um negócio bem explicado. Quanto maior a corrente no coletor, aumenta a queda de tensão desse resistor. E a queda de tensão desse resistor ela é subtraída da alimentação. Tudo que sobrar fica no coletor. Então, lá no início que a corrente do coletor é baixa, que ele está dando pouca corrente, a queda de tensão desse resistor é pequena. É mais alta a tensão que sobra, vamos dizer assim, no coletor. Isso é um efeito da corrente circulando pelo resistor. Opa, temos mais uma aluna nova na turma aí. Ela veio te ajudar com os cálculos aí, Thiago. Veio me ajudar com os cálculos. Ah, que bom! Oi. Oi, moça, veio ajudar ele nos cálculos? Vamos aprender eletrônica também? Sim. Diz pro teu pai aí, vamos abrir tudo que tem em casa pra ver o que tem de eletrônico dentro agora. Vamos começar a desmontar as coisas. Então tá bom. O que acontece aqui? Maior a corrente que circula, maior a queda de tensão no R1. Subtrai essa queda de tensão da fonte. Então, subiu a corrente no coletor, quanto mais a corrente sobe, menos a tensão que sobra nesse próprio terminal dele. Vamos dizer, ele mesmo está se enforcando, ele consome mais corrente e vai diminuindo a tensão em cima dele. Vocês vejam que isso é um comportamento completamente maluco. Esse transistor tem um comportamento completamente diferente de qualquer outro circuito que vocês fossem olhar. Outro circuito que vocês fossem olhar, quanto menor a tensão em cima do circuito, maior a corrente. Se fosse olhar um resistor, menor a tensão, maior a corrente. O transistor está se comportando ao contrário. Ele tem, apesar da tensão estar diminuindo, ele está drenando cada vez mais corrente, porque eu estou mandando ele fazer isso por meio do terminal de base aqui. E o extremo, o que acontece quando chega nesse cantinho aqui embaixo e deixou de funcionar como o nosso amplificador bonitinho lá. Chegou nesse cantinho aqui embaixo, numa certa corrente aqui, que é em torno de 45 miliamperes. 45 mili vezes resistência R1, 4,5 volts. Vamos poupar cálculo aí para vocês. 4,5. 5 volts menos 4,5, sobra só meio volt aqui. Ou um pouco menos que isso até. Talvez seja até menos meio volt. 0,45, 0,4, algo assim. Estou aproximando pelos valores que eu chutei aqui no gráfico. Chegou aqui nesse ponto,
o transistor não opera mais direito como transistor. Ele perde a característica dele. Sinto muito, o componente tem uma limitação, né? A limitação dele é essa. Se a tensão estiver muito baixa, ele não consegue mais controlar direito a corrente que está fluindo aí. Ele estava muito bem até ali. Mas eu posso dimensionar o meu circuito para que em todas as condições de operação fique mais do que esse 0,5 aqui. Se eu alimentasse ele com mais, ó, se eu alimentasse com 10 volts, aqui teria 5,5 ainda, ele estaria funcionando, seguiria, segue o baile. Se estivesse alimentando com uma maior tensão. Se a gente olhar lá para a primeira figurinha ilustrativa que a gente viu no início da aula, chega num ponto que não adianta o cara reduzir mais a resistência, não consegue mais aumentar a corrente que circula aqui. Não adianta reduzir mais, não vai aumentar a corrente. É esse ponto que o transistor se perde e, como a gente viu na simulação, é nesse ponto que ele para de funcionar de replicar a corrente da base lá para baixo. Tipo, ele tem uma limitação. Vamos fazer o teste de verdade, tá? Isso aqui é um problema, o que que é? Vamos aumentar a tensão de alimentação. Vamos ver? Sei lá, vamos botar 8 volts aqui. Ó, aqui ele parou de conseguir controlar a corrente quando chegou em 48 milli, mais ou menos, ó. 46, 47. Agora eu aumentei, tá? Para 8 volts. Vamos simular de novo. Agora a corrente do coletor seguiu aumentando, ó. Chegou a 60 e poucos lá. Ó, sobrou. Vamos ver quanto é que estava a tensão do coletor lá embaixo ainda, ó. Chegou lá embaixo, ainda tinha 800 e poucos milli. Muito mais do que o 0,4, 0,5 que ele precisa para operar. Ah, sobrou, beleza. Com 8 volts ele funciona com a faixa inteira e não tem problema. Segue funcionando como um amplificador. Essa rampinha aqui de cima, IB, é exatamente a rampinha que ele replica embaixo. Ele segue funcionando como um amplificador de corrente. Perfeito. Desde que a tensão do coletor fique maior do que uma tensãozinha mínima ali, 0,4, 0,5, 0,8, alguma tensãozinha mínima. Quem diz qual a tensãozinha mínima para operar? O fabricante geralmente diz. O fabricante diz, ó, a tensão para saturar isso aqui e funcionar é tanto. Tu projeta para que a máxima corrente que tu drenar vai causar uma queda de tensão que fique acima de um valorzinho ali. Feito. Resolvido o problema. Ele vai funcionar em todas as condições. Agora a gente viu. Esse negócio tem uma limitação em relação ao VBE, que tem que ser maior que 0,7, né? Tensão VBE tem que ser um pouco maior que 0,7 volts, mais ou menos, para ele começar a ligar. Porque ele se comporta como um diodo. E a tensão entre coletor e emissor tem que ser um pouco maior que 0,5 volts, 0,45 volts, algo assim. Para ele funcionar muito bem como um amplificador de corrente. Para ele ser o amplificador, né? Então nós vimos duas restrições no negócio. Se nas condições de operação ele garantir essas duas coisas aqui, ele amplifica bonitinho, tem um ganho que não é tão constante, mas é um ganho razoável e funciona como um amplificador. É um baita do negócio. São as duas preocupações. Agora eu acho que nesse tempo que a gente já ficou encarando esse circuito aqui, vocês devem ter manjado mais ou menos bem já o funcionamento, como ele está. O que eu vou fazer agora? Vamos dar um pulo para aquelas questões de aplicações do transistor, que são 3 aplicações. Só que as 3 aplicações têm exatamente o mesmo circuito. Eu só mudei ou resistência que está aqui, ou tensão de alimentação. Eu só mudei os parâmetros em volta, mas o funcionamento é o mesmo, tá? É o mesmo circuito. Eu mudei a resistência, mudei um parâmetrozinho, para conseguir ver as 3 situações de operação. Se vocês estão acompanhando aqui, o segundo já está com os parâmetros configurados aqui nesse arquivo, ó. Transistor NPN, interruptor liga e desliga. Ok? Interruptor liga e desliga. Eu vou abrir ele aqui conforme está na página inicial lá. Interruptor liga e desliga. A condição de operação que eu mudei aqui ela tem relação com a tensão que eu aplico aqui. Antes eu apliquei entre 0 e 1 volt, né? E subia suavemente. Agora eu só apliquei 0 e 5 direto, assim, ó. Ou eu estou trabalhando com 0 de tensão ali, não tem corrente circulando, ou eu vou lá e boto uma tensão bem alta. Não é que essa tensão alta vai aparecer no transistor, mas ela vai fazer com que ou a tensão na base fosse 0 e ele está desligado, ou a tensão na base é a máxima. Aqui passou de 700 mV, chegou até perto de 0,8. O que nos interessa é que no momento que o meu sinal condutor de 0 para 5, a corrente
na base foi para máxima. Antes a gente ficava lá em microamperes, agora eu botei na base, ó, 4.2 mA de soco. Aqui nesse caso não importa o que acontece no meio do caminho, eu só quero operar ele com zero de corrente ou com corrente máxima. Se agora eu pegar essas duas condições de operação, que mudam aqui ó, em 0,2 milissegundos, eu vou tirar o sinal que eu estou controlando, tá? A gente só precisa dizer, ó, eu botei um sinal suficientemente alto para ter 4 mA lá na base. A corrente do coletor vai acompanhar ele. Mas se a gente olhar lá na corrente máxima, 4 mA ou um pouco mais de 4 mA para 100. Isso dá 25 vezes só. O ganho não é um ganho alto, né? Aqui nesse caso. Mas o que eu fiz? Eu queria operar meu transistor desligando ou ligando ele completamente. Nesse segundo caso em que eu liguei ele completamente, eu vou botar mais um sinal embaixo, a tensão de coletor caiu lá embaixo, para 0, uma coisinha de nada lá. Foi para 0,17 volts. Praticamente nada. Tá muito abaixo daquele 0,4, 0,5 para ele operar como amplificador, né? Tá muito abaixo. Mas não é o meu objetivo. O que eu quero aqui é ligar e desligar completamente a carga. Que eu quero ou tá completamente desligado ou completamente ligado. Controle digital, basicamente, né? Não tem meio do caminho. Vejam a grande vantagem do negócio. Quando eu estou com o transistor completamente desligado, a corrente do coletor vamos pegar aqui, cursor, a corrente no coletor é praticamente zero, né? O transistor está desligado aqui no início da operação. Corrente do coletor é zero, tensão no coletor é, gráfico de baixo, 20 volts cravado. Tensão vezes corrente. Praticamente corrente é zero, tensão vezes corrente é zero. A potência dissipada é tensão vezes corrente. Não tem tensão, não tem corrente, não tem potência sendo dissipada. Não gasta energia. Próxima situação. Eu liguei completamente o transistor. Pulou para o lado de cá. Depois dos 200 milissegundos eu liguei. Botei uma tensão super alta de sinal. Uma corrente de base bem alta. Azar que caiu naquela condição que a tensão do coletor está baixa demais. Eu não quero ele com um amplificador. Eu quero ligar completamente. Nesse caso aqui, a corrente foi para quase 100 mA. E a tensão ficou 0,17 volts. Vamos fazer a conta até. A corrente foi para 100 mA, 0,1 amperes, e a tensão foi para 0,17 volts. 0,017 watts. Potência perdida. Isso aqui é quase nada. Para a ordem de grandeza que nós estamos tratando, 100 mA e 20 volts é quase nada, porque quase desprezível. Nessa condição de operação, nessa forma de operar ele, a gente liga ou desliga ele completamente. Ele praticamente não gasta energia, ele não dissipa energia. Ao contrário do que a gente for ver, quando a gente estiver operando no meio daquela curva que estava subindo lá, ele tem simultaneamente tensão e corrente. Ele dissipa um monte de energia. Isso aqui vocês vão ver como esse tipo de circuito aqui. Esse tipo de circuito vocês podem ter em série aqui, por exemplo, um LED. E ligar ou desligar o LED, piscar ele. Vai ter um LED em série. Funciona. O que mais vocês podem ter aqui? Vocês podem ter um relé aqui em série. Que um relé basicamente é um indutor eletromagnético lá que tem uma certa resistência, que limita a corrente nele. Mas que basicamente é isso aqui em série com o transistor. O transistor é acionado com um sinal que consome aí miliamperes, ele consegue fornecer centenas de miliamperes para acionar o relé. Que estaria aqui dentro dessa caixinha representada por esse resistor, esse indutor. Sempre que vocês verem isso aqui, se vocês lembrarem lá nas primeiras aulas, quando a gente falou de diodo, tem um diodo aqui apontando para cima. Quando você for desligar o transistor, a corrente no indutor vai circular por um pouquinho de tempo aqui pelo esse diodo. A gente viu lá no início do semestre. Quando desligava, tinha que circular essa corrente por algum lugar. E ela circula pelo aquele diodo. Mas o que é isso? Então, essa configuração só vai servir para acionar cargas que você precisa ligar completamente ou desligar completamente. Não tem amplificação analógica aí no meio do caminho. Essa é a aplicação desse tipo. Nesse caso, eu não me preocupo com ver o coletor ficar muito baixo.
Eu me preocupo com ter corrente suficiente na base para ele ligar. E mais uma coisa, sempre tem que ter esse resistor aqui. Se eu não botar esse resistor, assim que eu tiver 0,8, 0,9 volts, se comporta quase como um curto-circuito essa base aqui e pode danificar o transistor. Então eu sempre vou botar um resistor em série com a base. Mesmo que seja 100 ohms, 500 ohms, tem que ter um pequeno resistor em série com a base. Regra. Mas tudo bem. Até aí, modo de operação, liga e desliga completamente. Tem que ter resistor também, mas uma tensão razoavelmente mais alta aqui no sinal. Qual é o segundo modo de operação do transistor bipolar? Olha só. Fonte de corrente constante. Eu já estou com ele pronto também aqui. Eu vou abrir então ele conforme os parâmetros que está aqui. Transistor NPN corrente constante. Está aqui o arquivo. Nesse caso aqui, eu vou fazer algo diferente. Tensão sinal vai simplesmente ficar em 1 volt. O que nos importa é depois que ela está em 1 volt. Mas ela está constante. Não importa quando ela subiu, não importa antes dela subir. Eu botei 1 volt constante. Se a gente for voltar aqui e ver a configuração, é a primeira que a gente foi olhar bem no início lá. 1 volt menos 0,7 da base. 0,3 volts, dividido por 10K. Deve ter em torno de 30 microamperes circulando aqui. Eu posso até verificar isso aqui, só para a gente ter certeza que é exatamente a mesma primeira configuração que a gente viu operando. Ó, em torno de 30 microamperes na base circulando. Perfeito, é o mais simples que tem. Agora nós não vamos mexer mais. Deixa 30 microamperes fixo na base. E eu vou botar ele para cima aqui. Que o que nos importa é ter 30 fixo nessa região aqui, nesse tempo. A gente vai operar aqui e observar o que acontece. O que eu fiz agora é que eu botei a minha tensão de alimentação, ela não é constante mais. Vejam que numa hora a minha tensão de alimentação ela é mais alta. Chega lá em quase 17 volts. 2,97, 17 volts. Outra hora a tensão de alimentação cai. 13 volts. Outra hora ela sobe e desce o tempo todo. Não é uma alimentação regulada, né? Pode ser lá a saída de um retificador. Teria um comportamento assim, uma ondulação grande. Qual a característica que é usada do transistor agora? Já que a corrente na base é constante, a corrente que ele drena no coletor deve ser constante, né? Deve ser a nossa regra. Ele drena tanto a corrente no coletor quanto a base vezes o ganho. Na base a corrente é constante, no coletor a corrente é constante. Veremos quão constante isso é. E o nosso fato aqui que a gente quer mostrar é, apesar da tensão de alimentação variar, a corrente no coletor se mantém quase constante. E aqui está o resultado que a gente enxerga aqui, que é a corrente na base se manteve em torno dos seus 30 microamperes, variou quase nada, de forma irrelevante quase a variação. E a corrente no coletor ficou mais ou menos comportada aqui, ó. Ela sobe um pouquinho, desce um pouquinho, pouca coisa. Vamos ser justos, eu vou dar um zoom aqui para aumentar a forma de onda, tá? Vamos ser justos, eu vou aumentar ela aqui. Tá, assim não parece que ele controlou muito bem a corrente, né? Assim, pois é. Mas praticamente acompanhou o formato da tensão de alimentação. Mas será que é mesmo? 10,15 miliamperes é a corrente máxima. Corrente mínima, 9,6. 10,15 e 9,6. Deixa eu até anotar aqui no bloquinho do lado. Olha só. A corrente máxima é 10,15 mili. A corrente mínima é 9,64 miliamperes. A tensão de alimentação foi de 17 a 13. Vmax 17 volts, V mínimo 13 volts. Então, quanto variou a corrente daqui? Vamos subtrair uma coisa da outra, né? Só para ver a variação. A corrente, o transistor não conseguiu segurar muito bem, mas foi
10.15 menos 9.64, a maior pela menor, né? 0,5 miliamperes. Miliamperes vai a variação. Quanto corresponde isso em relação à corrente máxima de cima lá? Eu vou dividir a variação pela corrente máxima, para ter uma variação percentual, né? Para fazer um jus, né? Dividindo isso aqui por 10.15 miliamperes, dá 0,05 vezes 100, 5,02%. Corresponde a 5,02%. A variação da corrente. Máximo para o mínimo. E a variação de tensão? A variação foi de 17 menos 13. 4 volts. 4 por 17, para ter uma variação percentual também, né? 4 volts por 17. 0,23 vezes 100, para percentual, 23,5. Então a variação percentual foi 23,5%. É tipo um quarto da tensão. Então, variou tanto a tensão, só que a variação da corrente foi muito menor. Então, eu não estou dizendo para vocês que ele funciona ideal, assim, ó. Não depende da tensão de coletor. Ele é 100% ideal. Não é ideal. Mas é uma aproximação muito boa. Ele praticamente mantém constante a corrente, independente da tensão que tem no emissor. Aqui pode parecer meio injusto, assim, porque, mas está variando um monte. Mas na aplicação como amplificador, depois a gente vai ver que isso influencia um pouco. Mas é pouco impacto. Porque, de fato, ele consegue manter a corrente do coletor praticamente só dependente da corrente da base. É só a base que controla. O resto é o resto. Então, eu só fiz esse cálculo para mostrar que, apesar de variar bastante a tensão de alimentação, varia muito pouco a corrente lá em cima. É bom o efeito quando a gente não tem zoom aqui, que parece que é muito pouca variação da corrente, né? Principalmente pela resolução da tela ser pequena. Mas, vamos ser justos, 5% variou a corrente, 20% variou a tensão. Ele é praticamente uma fonte de corrente. Tu bota a corrente na base, ele drena a corrente do coletor. Sempre que a tensão do coletor está suficientemente alta, aquele 0,5 volts mais ou menos, 0,7. Nesse nosso caso, a tensão mínima do coletor foi 13 volts, né? Está muito acima do mínimo que ele precisa para operar. Perfeito, melhor ainda. Fechando nossa questão aqui, olha só. Nós só mostramos como é que ele opera 100% ligado ou 100% desligado. Como ele opera só variando a tensão do coletor e controlando para que a corrente fique o que a gente quer. O terceiro passo, a gente vai manter a tensão do coletor mais ou menos constante. Agora a gente vai variar aqui o sinal. Aqui no meio. Por que isso? Uma variação de tensão aqui vai causar uma variação da corrente da base, né? A gente viu aquela rampa no início lá. Uma pequena variação da tensão do sinal varia uma pequena variação da corrente da base. Depois que você deu 0,7 volts. Varia a corrente do coletor. Perfeito, acompanhando o formato da base. Então, se eu botar um seno na tensão sinal, vai dar um pequeno seno na corrente da base e vai dar um grande seno na corrente do coletor. Uma variação maior da corrente do coletor. Multiplicado pelo ganho. Pode ser 400 vezes maior. Beleza, legal. Na corrente. Pela lei de Ohm, essa grande variação de corrente no coletor vezes um resistor vai causar uma grande variação na tensão aqui, que surge aqui. Então, o efeito do amplificador é mais ou menos assim. Um sinal de tensão causa uma variação na corrente de acordo com esse resistor. O nosso amplificador, nosso transistor, operando como amplificador, amplifica essa variação da corrente. Vamos dizer, 1 volt causa 1 miliampere de amplitude, causa 400 miliampere de amplitude, amplificou a corrente, né, miliampere, vezes resistência de carga. Tensão, resistência vezes corrente. Então, se a corrente já é uma amplitude de 400 miliampere vezes 500 ohms, uma tensão sofre uma variação enorme aqui. Então, por esse efeito, olha só, tensão virou corrente, amplificou a corrente, esse resistor transformou em tensão. A gente consegue amplificar qualquer sinal de tensão para tensão na saída. Vamos ver como é que esse negócio funciona na simulação mesmo. Esse aqui é o fundamento do amplificador. Amplificador de som, amplificador de alto-falante, fone de ouvido, transmissor de rádio,
o que a gente imaginar aí. Amplificação analógica é assim que funciona. Tá pronto o circuito transistor NPN amplificador. E do coletor ali, ele manda pra onde daí, professor? O coletor? É. Aqui não tem nada conectado nesse momento, né? Tá aberto. Simples, se Mas, funciona. mas o coletor tem um sinal com uma variação de tensão enorme, né? Bem Sim. grande, amplificada. Aqui eu posso botar, por exemplo, num outro estágio desses para amplificar mais uma vez. Se eu botasse aqui um resistor na base de um outro transistor e eu quero amplificar mais uma vez, boto outro resistor lá em cima, eu posso amplificar 2 vezes ele. Ou isso aqui pode ser a saída do meu sistema, ser a saída do meu fone de ouvido lá, por exemplo. Pode ser conectado direto no alto-falante, sim, ou tem um circuito... Para conectar no alto-falante, tem um problema. A impedância do alto-falante é baixa, tipo 8 ohms, 4, 16 ohms. Aí ele, vamos dizer, mataria esse ganho. É um efeito aqui de impedâncias, não é muito complicado para nós, mas tem outra forma de botar esse transistor que, em vez de amplificar a tensão, ele amplifica a corrente. Aí tu bota numa saída que consome 1 microampere e ele gera centenas de miliamperes. Ou tu bota aqui do coletor, tu poderia drenar, vamos dizer, 1 miliampere, sem influenciar no circuito, sem estragar o ganho dele. O ganho dele segue sendo alto. Perfeito. Vai ter outra configuração em que tu bota o transistor numa outra posição aqui, e aí ele consegue amplificar esse 1 miliampere para 1 ampere e botar numa caixa de som mesmo. Então, existem estágios de configurações que tu monta aqui, tu consegue ganhar de tensão, começa aqui. Outras configurações, tu mexe na posição, tu liga o sinal em outra parte dele. Em vez de tu ligar o coletor no resistor, tu liga em outra coisa. Aí ele amplifica a corrente, tá? Nós podemos ver isso aí. É assunto da próxima aula, a gente vê outras configurações, mas é interessante a gente ver primeiro isso aqui, tá? Pra pegar bem na cabeça. Mas sim, mais um estágio, esse teu ganho de tensão. Se botar mais um estágio com ganho de corrente, tu pode largar direto numa caixa de som. Funciona. No laboratório a gente tem lá uma caixinha pequena de madeira com 1 ou 2 alto-falantes, a gente monta na bancada lá e amplifica. Um microfonezinho, liga na saída do celular. Dá pra fazer isso aí bem tranquilo na bancada. Não sabe que eu queria ter uma ideia pra onde vai, sabe? Uhum. Não, a gente tá olhando só pra tensão que tem no coletor, mas aí a gente pode ligar. Isso aqui poderia ser a saída no fone de ouvido direto? Funcionaria? Poderia ser ligado direto. Um alto-falante mesmo teria que ter um outro estágio. Sim. No caso do amplificador de radiofrequência, isso aqui seria ligado direto à antena, por exemplo. Se fosse essa amplificação. Deixa eu parar aqui, que trancou bastante. Abrindo esse circuito, que é o transistor NPN amplificador. A gente vai ver que ele é a mesma montagem. Eu só botei uma tensão de alimentação mais alta. A tensão de alimentação eu botei o máximo que esse transistor suporta bloquear, que é 45 volts. Então, porque em algum momento, se eu desligar ele completamente, ele vai ter que segurar 45 volts. Nominalmente, ele segura 45 no máximo, esse modelo. O estímulo diferente agora. Aqui nesse nó, eu botei uma tensão que nunca baixa muito a ponto de desligar. Ela fica entre 0,8 volts e 1 volt. Então a amplitude dele é 0,2, né? Amplitude pico a pico. É um sinal pequenininho, 0,2 volts é quase nada. O que eu vou fazer aqui nas etapas seguintes? Obviamente, vai passar pela base. Como o sinal nunca baixa de 0,7, vai ter sempre corrente na base. Eu vou mostrar a corrente para vocês aqui. Ela fica, em média, em 160 micro, vai perto de 240, baixa até perto de 80 micro. Mas sempre tem corrente na base. Então nunca vai desligar completamente. Esse ponto, olha só, que a gente botou aqui no meio, a tensão, vamos dizer, a tensão média que a gente botou, que mantém uma corrente média e não permite que ele desligue completamente, se chama ponto de polarização. Por quê? A gente já projeta o nosso circuito e bota resistores, bota coisas aqui no meio para que ele sempre opere em torno de alguma coisa. E nosso sinal, a gente sobrepõe aquele ponto médio de operação. Aquela ponto de polarização central. Exatamente porque a gente não quer que no momento ele desligue e corte o sinal. Aí ele mantém-se operando bonitinho. A mesma forma de onda que eu botar na entrada vai botar na saída, desde que eu não deixe baixar de 0,7 a tensão na base. Então o ponto de polarização dele é esse. Se a gente botar aqui e medir a corrente no coletor, ele amplificou aquilo lá. Então, quando na corrente da base tinha os nossos
bonitinhos lá, 235 microamperes, no coletor tinha 77 mili. Vamos fazer um cálculo só para aproveitar aqui. 77 mili, 77.971 microamperes dividido por, no mesmo instante, lá em cima, eu tenho 235, ganho de 330. Mas tá bom para nós. Ganho de 330 tá razoável aqui, decorrente ainda, entre base e coletor. Nesse momento vai acontecer aquele efeito de uma corrente, lei de Ohm, multiplica pela resistência de carga e causa uma queda de tensão. Quanto maior a corrente, maior a queda de tensão, né? Nesse resistor. Como essa queda de tensão ela é subtraída do 45, mais 45 menos a queda de tensão, corrente vezes resistência, a gente vai observar uma coisa que é contraintuitiva aqui. Que à medida que sobe a corrente drenada do coletor, cai a tensão nele. Não tem problema. Amplificadores de áudio, todos trabalham assim. Não tem problema isso aqui. Porque afinal, ele inverte o sinal em 180 graus. Em geral, tu não tem uma etapa de amplificação só, tu tem duas. Tu inverte uma vez, inverte de novo. Se tu for usar amplificadores do mesmo tipo. Mas isso é comum e isso se lida. Mais incrível ainda, a audição humana não percebe a diferença de fase. Se tu reproduzir o mesmo sinal invertido, para nós é a mesma coisa. Tu escuta uma música e escuta a mesma música inverter completamente o sinal dela. Praticamente a mesma coisa, né? A nossa audição diferencia frequências e amplitudes, não fases. Isso é bem curioso. Então, não influencia em nada na aplicação de som. Em outras pode. Mas, de fato, bota dois estágios em sequência, ele volta até a fase normal. Não tem problema. Tudo vem desse efeito. Aumenta a corrente do coletor, aumenta a queda de tensão e reduz a tensão do coletor. Tudo bem, é a forma que a gente consegue amplificar aqui. A gente conseguiu verificar o ganho em torno de 300 aí, na maior corrente que deu. E agora vamos medir o ganho de tensão entre o sinal que a gente botou e o que surgiu no coletor. No caso do coletor, vai sair para o próximo estágio. Ou vai sair para a caixa de som, vai sair para o que for aqui. Eu vou medir tensão pico a pico na entrada e tensão pico a pico na saída. Seria praticamente a mesma coisa da definição de ondulação que a gente tinha lá, né? Maior valor é menor valor. Beleza. Praticamente 200 mV de amplitude de entrada. (0,2 volts). E a amplitude de saída, botando os dois cursores no sinal coletor lá embaixo. Maior tensão, menor tensão. 18,3. A variação entre o maior e o menor. 24 menos 6. Ganho de tensão entre esses dois caras. Tensão na saída menos tensão na entrada. Ou amplitude de tensão na saída sobre amplitude de tensão na entrada. Vai dar, multiplicar 18,5 por 5 praticamente. 18,5 dividido por 0,2. 18,3 dividido por 0,2, agora certo? 91,5. Então, o ganho de tensão, nesse caso, operando como amplificador, é quase 100 vezes, 91,5 vezes. Como é que eu poderia aumentar esse ganho mais ainda? Se eu reduzo o valor dessa resistência R base, eu permito circular mais corrente. Essa corrente vai ser multiplicada por um ganho e vai causar uma variação maior. Então eu posso diminuir essa resistência. Como a corrente do coletor, ela, pela lei de Ohm, causa uma queda de tensão aqui em cima, se eu aumento esse resistor, pela lei de Ohm, tensão, resistência vezes corrente, a tensão vai influenciar a tensão do coletor. A corrente veio daqui já. Se eu aumentar a resistência, eu aumento também o ganho do circuito. Então eu consigo tanto mexer, diminuindo o valor de R base ou aumentando o valor de R carga, eu consigo aumentar ainda mais o ganho. Posso chegar a 1000 aí, tranquilamente. Os meus problemas vão ser, em algum momento, pode ser que a amplitude fique tão grande que a tensão de coletor chegue naquele 0,5 que é o limite, né? Em algum momento pode acontecer. Aí eu não consigo aumentar mais o ganho. Aí eu cheguei no limite.
Mas é uma excursão de sinal, né? Talvez seja o único limite que eu vou enfrentar aí. Nós nem comentamos aí outros fatores, mas nesse caso aqui também, eu vou botar aqui pra cima esse forma de onda, só para tirar ela. Tem tensão e tem corrente simultaneamente sobre esse transistor. Por quê? A tensão coletor emissor dele, que é aqui V coletor, nunca é zero. Ela chega a 6 volts e sobe até mais de 22 aí, certo? Cerca de 24 volts. A tensão nunca é zero. A corrente também nunca é zero. Tá aqui, corrente no coletor. Hora é baixa, hora é alta a corrente também. Então, opa, aqui o sinal de corrente é esse e esse. Isso aqui não são sinais senoidais de que um é positivo e o outro é negativo, tá? Não é onda senoidal. Isso aqui tá o tempo todo positivo. Mais positivo ou menos positivo. Cuidado. Então, fazer o produto entre eles, tensão vezes corrente, que já são dois valores positivos, é sempre positivo. Vamos fazer essa medida automática aqui. Se eu parar o mouse em cima, Alt clica no componente, ele me dá a potência dissipada por esse componente. Então, olha só, horas esse transistor está dissipando, botando aqui um cursor nele, 0,405 watts aqui embaixo. Horas ele chega a dissipar 1 watt, quase redondinho lá em cima. Mas ele nunca baixa o consumo dele. Ele está o tempo todo consumindo energia. Exatamente porque eu não ligo e desligo completamente. Eu fico sempre no meio do caminho, subindo um pouquinho e descendo um pouquinho. Mas esse negócio é o efeito de amplificação de sinais que a gente tem. E isso aqui, até poucos anos atrás, era o limite da tecnologia. Era tu gastar energia. Gasta, mas tu amplifica qualquer sinal. Tudo que é multímetro, tudo que é amplificador, voltímetro, osciloscópio, televisão, computador, em algum ponto faz isso aqui lá no meio. Telefone celular, recepção de rádio, Wi-Fi, coisas desse tipo. Primeiro estágio lá dentro eu tenho certeza que faz isso aqui. Amplifica dessa forma, gastando energia. Pode parecer algo rudimentar, hoje em dia as coisas são tão avançadas, mas é assim que se amplifica sinais da forma mais rápida. E, claro, diminuindo as correntes que eu trabalho, diminuindo as tensões, eu também consigo economizar energia, diminuir tensão e corrente, né? Mas esse estágio é caracterizado por isso, ele vai dissipar uma certa potência. Agora vocês que são craques aí, ó, a potência média é 800 miliwatts. Vocês podem ir lá naquele cálculo térmico e verificar se esse transistor suporta isso. A gente viu na aula de fonte de alimentação semana passada que a gente pega... A gente tinha visto no início também, né? Pega lá a resistência térmica do encapsulamento, multiplica pela tensão que ele está... pela potência que ele está produzindo em calor e diz se o transistor pode operar ou não. Não é o foco bem da aula de hoje. Vamos fechar na questão de entender o funcionamento dele como amplificador. E esses 3 modos de operação já está 100% aí, não tem o que reclamar. Eu acho que é bastante novidade. Eu não sei se vocês já tinham visto isso antes, ou vocês já estavam mais ou menos por dentro. Talvez vocês tenham visto um pouco de novidade, talvez tenham visto mais aí. Fica um pouco de vocês me comentarem isso aí. Para a gente fechar aqui embaixo, eu vou trazer os 3 parâmetros que a gente comentou e viu na simulação daquele transistor. Quase todas as simulações a gente usou esse transistor aqui, que é o BC547C. Na folha de dados dele, do BC547C, a mesma folha de dados que o fabricante fornece tem do modelo 547, A, B e C. O 547C é caracterizado pelo obter maior ganho, DC Current Gain, maior ganho, que o fabricante diz pode ficar entre 420 e 800. Em todos os casos do ganho de corrente que a gente calculou, né, nas nossas divisões ali, deram 470, 480, né? Tá dentro do que o fabricante diz. Fica entre 420 que é a mínima e 800 que é a máxima. Beleza? Olha, o fabricante garante metade ou o dobro. É uma faixa larga aí. Mas tudo bem. E ainda que o C é o maior ganho, né? O 547, o A e o B podem ter ganhos menores, ó, 110, 200. Mas muito bom. Segundo ponto. Vocês lembram aquela mínima tensão para ele operar lá? Que a gente viu que 0,5, 0,4 ele para de amplificar. O fabricante diz aqui, ó, para 2 condições de operação. Desculpa, alguém ia falar? Começou um chiadinho aqui. Não? Tá, ok. Talvez seja até o meu aqui, que tem alguém usando o chuveiro aqui, começa a dar ruído. Mas o detalhe aqui. O fabricante diz que precisa de 0,6 volts para operar. Ele bem entre coletor e emissor. Não sei se vocês conseguem ler aí, VCE.
dar um zoom nesse negócio também. Tensão entre coletor e emissor tem que ser no mínimo 0,6 volts. Se você tiver 100 mA no coletor, que era mais ou menos o que a gente estava trabalhando, né? 70 e poucos miliamperes. Aí ele precisa de 0,6 para trabalhar bem. Mas se eu trabalhar com correntes muito mais baixas, olha só, se eu trabalhar com correntes só de 10 miliamperes no coletor, bem mais baixas, ele consegue trabalhar como amplificador até 0,25 volts. Então, quanto menor a corrente que eu botar, eu consigo trabalhar com menos tensão nele também. Ó, o fabricante diz, é isso aí, mas se a gente pegar assim uma regra geral, se tiver 0,5 volts, praticamente ele opera. Ele funciona mais ou menos bem no meio disso aqui. E a outra característica que a gente já pegou por simulação aí é a tensão base emissor. Que é aquela tensão que se comporta como se fosse um diodo aqui embaixo, né? Emissor, coletor, base. Essa tensãozinha aqui embaixo que é quase como um diodo. 0,7 ou 0,77 em duas condições de operação. Perfeito, é o que a gente viu na simulação, né? Ficava lá 0,6, 0,7, um pouquinho mais 0,7. Perfeito. É exatamente o que o fabricante diz na folha de dados dele. As características principais dele são essas. E tá exatamente isso na tabela, ó. Características elétricas, ganho, a tensão para ele funcionar como amplificador, que se chama tensão entre coletor e emissor, e a tensão base emissor para ele ligar a base dele. São as três características principais. Aqui vocês já viram um monte de coisa de eletrônica, vocês já estão com quase 50% do conteúdo visto. Agora o que a gente vai fazer é ver outras formas de botar esse transistor, de organizar ele. Bota outra coisa em cima, outra embaixo. Em vez do resistor ficar no coletor, o resistor pode ficar embaixo. O que vai acontecer com esse negócio aí? Aqui embaixo eu deixei com uma sugestão. O que vai acontecer se eu mexo naquele resistor que tem na base? Se eu boto um resistor maior, se eu boto um resistor menor, eu posso deixar como sugestão para vocês. Analisem, vejam o que vocês entenderam do circuito até agora. Pode até simular, não pedir como tarefa isso aqui. Se vocês quiserem. Mas pela análise que a gente fez do circuito até agora, o resistor de base menor permite mais corrente passar. Vai amplificar uma corrente maior. O resistor de base maior diminui a corrente que circula por ele. Fica por isso aqui, mais ou menos. Não vou passar nenhuma tarefa que seja obrigatória com relação à aula de hoje. A aula que vem a gente vai ver alguns exercícios e uns cálculos em cima do transistor. Eu só deixei um material aqui como sugerido. Se vocês quiserem assistir, que é um vídeo curto falando sobre algumas aplicações de transistores, sobre como os computadores dependem disso. O autor é um pouco dramático, né? A maior invenção da humanidade. Meu Deus do céu. O cara é dramático. Eu quero vender o meu vídeo aqui. Curta o meu canal, compartilha. É dramático, mas o cara fala um pouco sobre as aplicações e que realmente foi uma coisa muito importante essa questão do transistor. Ele retoma alguns desses conceitos em volta de como ele funciona. É um vídeo bem ilustrativo. Se vocês tiverem 10 minutos disponíveis, eu acho legal, valeu a pena assistir ele. E o outro embaixo é um negócio que se chama Lei de Moore. E é um negócio bem comentado. Alguém já ouviu falar sobre Lei de Moore aí? Talvez um pouco para a área de computação os caras comentem bastante. Existe uma tendência, que foi entre os anos 70 e os anos 2010, por aí. A cada 18 meses, ou a cada um ano e meio, se conseguia botar o dobro de componentes dentro do mesmo chip. Isso é um crescimento exponencial. Olha, hoje eu boto 1000 componentes. Um ano e meio eu boto 2000. Daqui a 3 anos, 2 vezes um ano e meio eu boto 4000. Daqui a 4 anos e meio eu boto 8000. Isso é uma curva exponencial, é um crescimento muito bruto. E se manteve por décadas esse fator. As tecnologias foram crescendo e a gente começou lá com os videogame Atari, processadores de 8 bits com centenas de milhares de transistores num chip. E a gente veio parar aqui nos PlayStation 5 aí, com gráficos 3D, renderização, cenas perfeitas de filme, basicamente, no videogame. Evolução de mais componentes dentro do mesmo chip. E com o custo de fabricação muito parecido, que o custo não cresceu tanto assim. Quanto mais componentes tu bota, quanto mais evolui a tecnologia, menor fica o chip, menos é gasto em material, só paga pelo custo da tecnologia mesmo. O material é muito mais barato. Mas então, a lei de Moore
é essa tendência de que cada vez cabem mais coisas num chip do mesmo tamanho. Parece que, não tenho certeza, depois de 2010 está chegando no limite físico, assim, que não consegue diminuir mais muito o tamanho dos componentes. O transistor chegou num tamanho tão pequeno que aquelas camadas NP lá se misturam, tem poucas milhares de átomos assim para NP lá no meio. Talvez nas próximas décadas a gente não vai ver mais as tecnologias diminuírem mais. Talvez até a computação vai estagnar no desempenho, não vão surgir coisas tão boas mais. Talvez vão começar a aumentar o tamanho dos processadores para caber mais coisas, mas não vai ter um boom tão enorme assim mais. Então, eu botei aqui uma tarefa, ficam sugestões. Se vocês quiserem fazer, se quiserem fazer leitura, não quiserem. Eu acho interessante, para mim, eu acho que é legal entender isso aí, mais do que querer calcular microampere, miliampere lá, também é um conhecimento de eletrônica, vocês entenderem esse contexto geral aí das coisas.